Júlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 16 de novembro de 2011, quarta-feira. O verbete é o de número 2117. Tem 6 páginas, 95 logias e 12 máximos. O tema é Princípio da Responsabilidade Interassistencial. A especialidade é Interassistenciologia. Quem redigiu o verbete, que trabalha muito, estuda muito em matéria de pesquisa, é a nossa professora Cris, que está ali na poltrona das res. E ela está sem nenhum assessor hoje, né? Ninguém sentou aí perto. Hein? Ah, é a equipe. Definição. O princípio da responsabilidade interassistencial é a condição ou opção de a consciência lúcida, homem ou mulher, autocomprometer-se com o fluxo do cosmos, resultante das reciclagens intraconscienciais e autossuperações, retribuindo o amparo recebido na condição de evoluciente e integrando-se ao máximo mecanismo assistencial. O rolo pensene da serenidade otimista advinda da compreensão de nada acontecer por acaso. A gratidão por toda assistência recebida na vida atual. A estilística multidimensional da assistencialidade mega fraterna. Os aportes existenciais favorecendo o neoconhecimento conscienciológico. A agudez da tarefa tarística, as equipes interassistenciais e o continuismo da tarefa. Eu li apenas uma partezinha da fatologia. As parapercepções amplificadas pelo extrapolacionismo parapsíquico. As dinâmicas parapsíquicas semanais e as otimizações das parapercepções. A didaxia multidimensional na base do burilamento dos traços etológicos. Isso é da paragenética. Agora, na argumentologia tem a taxologia com 50 especialidades da conscienciologia, realidades e para-realidades passíveis de amplificar a compreensão sob o comprometimento interassistencial. Eu chamo a atenção para a pessoa ver que aqui esclarece muita coisa. Vocês têm que lembrar que a professora Cris, ela é tradutora, né? Muitos anos. Agora, na remissiologia, eu destaco em 15 itens: assistência inegóica, assistência sem retorno, inteligência evolutiva, interassistencialidade e TENEPS inspiradora. Frase enfática. O princípio da responsabilidade interassistencial expõe o compromisso da consciência intermissivista lúcida em retribuir a assistência recebida por meio da docência, GESCONS e TENEPS diária. Você já admite a responsabilidade pelos compromissos interassistenciais assumidos ou ainda pede apenas para si? Agora, na mega-análise, eu destaco aqui 15 itens que eu vou ler. Interassistenciologia, comprometimento, retribuição, autorresponsabilidade, tarefa aqui quer dizer tarefa de esclarecimento, exemplarismo, heterocompreensão, megafraternologia, priorologia, amparologia, cuidadologia, ofiexologia, paradireitologia, tenepsologia e universalismologia. Agora, questionamento. Iniciei a autopesquisa e estou fazendo o conscienciograma. Percebi que após esse movimento, problemas de saúde apareceram, refluxo, dores na coluna. Há alguma relação extrafísica nisso? Poderia comentar a respeito? Tenho 21 anos. Olha, o caso é o seguinte: todo mundo que começa a fazer a RESEX, ou a RECIM, ou que enfrenta uma crise de crescimento, ou, por exemplo, começa a trabalhar com EV, ou os primeiros 6 meses da TENEPS, essa pessoa quase sempre, ela faz obrigatoriamente
uma espécie de check-up. Ela começa a analisar os processos de autodiagnóstico dela. Então começa a aparecer aquilo que ela não fez antes. Às vezes ela precisa de um check-up. Então é hora de ver isso. Isso aí é problema que às vezes você não via. Mesmo na sua idade de 21 anos, isso pode acontecer. Isso faz parte. A maioria levanta algum problema somático. Tenho preocupação devido ao aumento da violência. Certa vez tive uma projeção onde os militares tiveram que dominar o país por falta de alimento. Geralmente essas projeções são premonitórias. Poder demorar a acontecer, mas às vezes acontece como nas projeções. Qual a posição dos amparadores em relação a essas situações? Não, isso é precognição, é um dos fenômenos parapsíquicos mais comuns que tem. Existe até centrais de precognição. Agora, anota suas coisas e vê o que você tira partido da mensagem do parafenômeno. O senhor pensa que o futebol e outros esportes, novelas, programas de rádio, determinados filmes, revistas de fofocas, são instrumentos do poder e da engenharia social, criados e mantidos com o objetivo de alienar? Em política, quem domina precisa manobrar as massas. Quanto mais alienadas forem essas, mais suscetíveis estarão às manipulações. Esse é um processo deliberado ou fortuito, ou mesmo a mistura de ambos. Olha, isso aí geralmente tem a mistura de ambos, tanto um quanto o outro que você falou. Agora, o problema é a pessoa mais lúcida evitar aquilo que leva para o mata-burro. Ela ficar consciente, com percussiência, atilada, com hiperacuidade, lúcida. Isso é que importa. Estou fazendo um autoexperimento, evoco consciência e consciex pela tela mental, visando assistência. Isso me permite perceber diferentes sondagens energéticas aperfeiçoando o parapsiquismo. Para quem não é tenepsista, esse experimento, ou esse autoexperimento habitual, poderia gerar algum problema? Não. Depende da intenção. Se a sua intenção é boa, não vai ter problema nenhum. Agora, observa bem, não pense mal dos outros. Se você vê o mal nos outros, procura ver o mal para ajudar a vencer. Agora, a verbetógrafa. Gostaria que você explanasse melhor sobre como atuar com sobrepairamento dos pertúrbios na tarefa assistencial, quinta linha da fatologia, que escutamos no nosso dia a dia. Na verdade, isso tem a ver com o nível de compreensão que a pessoa vai tendo a partir do aprendizado. No meu caso, o aprendizado maior foi do amparo de função. Eu aprendi demais com o amparo de função respeito da modalidade, a forma de abordagem para eu poder ir compreendendo as coisas, podendo fazer o melhor dada a situação presente. Então, tudo isso vai favorecendo na pessoa o nível de modalidade onde a pessoa pode refletir antes de atuar. Ou seja, vai melhorando muito tudo que tem a ver com as reações da pessoa, como ela vai, a nível de compreensão, tendo uma proposta mais equilibrada, a cada vez mais, né? Devido ao trabalho da assistência. Sinergismologia, página 54, final da primeira linha. O sinergismo, predisposição retributiva, senso de para-dever. Sinergismologia? Página 54, final da primeira linha, sinergismo. Sim. Escala da esquerda. Não? Predisposição retributiva. Sim, aqui, o segundo item. O sinergismo, predisposição retributiva. Isso tem a ver justamente com o nível de compreensão. Vou repetir porque a compreensão faz muita mudança da pessoa a respeito da forma de reagir, de atuar, porque vai
modificando posturas. Então, essa predisposição retributiva tem a ver com o atingimento de poder compreender a pessoa, o que está acontecendo e como ela vai sendo ajudada pelo trabalho do amparo para ir assistindo, aprendendo ao mesmo tempo, né? Sendo evoluciente e promovendo o trabalho de assistência. Isso predispõe mais a respeito de como a pessoa, a autodisponibilidade da pessoa de ver o que fazer de melhor. E senso de para-dever, eu acho que isso eu queria esclarecer, porque eu tenho muita motivação a respeito da autodisponibilidade, porque pela gratidão que eu sinto. Então, eu quero esclarecer, porque às vezes senso de para-dever pode ser como uma responsabilidade que a consciência tem. É responsabilidade? É. Mas, no meu caso, eu sinto muito prazer por ter autodisponibilidade. O que fazer de melhor? No item pensenologia, na Sim. penúltima linha, o olo pensene da serenidade otimista advinda da compreensão de nada acontecer por acaso. Gostaria que a autora falasse mais a respeito. Bom, o pensene da serenidade otimista tem a ver muito com a escolha do rumo. Eu escrevi um verbete que sobre isso também baso, né? O princípio da responsabilidade interassistencial, que tem que ver com as propostas acepípicas, eu digo, não? Que tem a ver, tem um verbete que, para quem não conhece ou não lembra, que é acepip. E tem a ver com tudo o... Sim, aqui está, acepip. As siglas correspondem ao que é autodiscernível, cosmoético, evolutivo, prioritário, interassistencial, proexológico, exemplarista. Quer dizer que quando a pessoa vai tendo clareza a respeito desses parâmetros, a postura é mais tranquila. Por exemplo, o acesso à conscienciologia, já desde muitos anos, tem produzido isso para mim. Eu fui aprendendo a ideia, fui elaborando e melhorando muito as condições do cérebro e paracérebro, né? Pelas neosinapses, eu esclareço também neosinapsologia, as neosinapses que vão acontecendo a partir da apreensão do que são as ideias de ponta, né, apresentadas pela conscienciologia. Então, isso faz muito bem, a pessoa vai ficando com mais tranquilidade, vai compreendendo o que está acontecendo, vai ampliando pelas parapercepções o poder de compreender o que acontece, por que está acontecendo. Estou nesse momento muito bem a esse respeito, estou podendo ampliar muito a panorâmica das coisas que vêm, por que estão vindo, qual é o motivo, e isso vai esclarecendo demais e vai produzindo muito bem-estar íntimo. Eu entrego a professora Cris a vocês, a favor. Quem é que está com o microfone? É você, Alino? A fatologia, a terceira e quarta linha, a descoberta paulatina da conformática interassistencial. Olha só. E tem a ver com qual é a abordagem, isso é a partir do amparo de função, não? Como a conformática, bom, tem a ver com a forma, o conteúdo, o modo, o jeito do amparo, respeito de como vai produzindo o assessoramento da pessoa, como ele vai ajudando a esclarecer, a compreender mais a coisa, ampliar as parapercepções,
para a pessoa ir podendo trabalhar sobre isso, né? Como eu fui sentindo mais conhecimento das coisas e ao mesmo tempo fui tendo mais segurança íntima, mais afiançamento das coisas que vão acontecendo. Essa segurança promove esse bem-estar de que eu falo, esse bem-estar íntimo. Então, isso foi acontecendo através de todo o trabalho da TENEPES que eu venho faz anos tendo, né? Foi, na verdade, muito, muito enriquecedor tem sido até agora, e eu sei que vai continuar isso. Para mim, tudo que tem a tarefa de esclarecimento na TENEPES. Agora, na página 54, para a fatologia, a terceira linha, a didaxia multidimensional na base do burilamento dos traços etológicos para a genética. Porque justamente todo o trabalho que tem feito o Amparo a respeito de melhorar minhas parapercepções foi melhorando muito justamente o favorecimento da parte etológica. Isso eu falava ao princípio, o modo de reagir, ter em conta as coisas como vão acontecendo para a pessoa pensar, refletir antes de atuar. Tudo isso foi sendo para mim uma massagem na paragenética, que foi promovendo mudanças muito, muito importantes. Muito, muito importantes. Tá, ok, obrigado, hein? De nada. Justamente. Quem é que está com o microfone aí? É você? Pode falar. Parabéns. Obrigada. O seu verbete está muito bom e, assim, há uma correspondência com a sua evolução, o seu verbete. A gente que é amiga e sente bem isso que você colocou aqui, obrigada, né? Porque faz parte da evolutiva, evolutiva interassistencial. Claro. Cristina, eu queria, assim, a gente ontem já conversou um pouco, quando você cita aqui na pensinologia, esse holopensene da serenidade otimista, advinda da compreensão de nada acontecer por acaso. Sim. Eu queria, assim, que você pudesse, assim, explicar um pouco em relação às relações, né? Não só conosco mesmo, como também com o outro. Como está a sua compreensão agora em relação a que não mais acontece por acaso? Bom, eu, na verdade, que a respeito disso, eu pensava o que responderia, porque tem a ver com como a pessoa vai tendo os objetivos. Como vai vendo o outro, né? Como vai vendo a outra pessoa, como vai começando o respeito, o próprio respeito. Isso é uma das coisas que tem a ver com a didaxia multidimensional. Começar pelo auto e heterorrespeito. É o único jeito para a pessoa poder melhorar no trabalho de assistência, para si própria e para o outro. Então, procurar qual é o grupo evolutivo, qual é a meta, como a pessoa vai delineando, a autodelineamentologia, eu acho muito importante para a pessoa poder acessar as coisas que ela precisar. Ir compreendendo pouco a pouco os trafais, os trafares, os trafores que vão aparecendo a partir do dia a dia, né, da vivência do dia a dia. Então, por exemplo, passar do que TACOM a TARES, para mim faz parte do dia a dia, no aprendizado, sabe? Porque eu vou compreendendo que a TARES é a única forma de assistir. A pessoa pode sentir muita
boa vontade, intencionalidade maior, mas se não tem autodiscernimento, ela pode atrapalhar ela e ao grupo. Então, começar a dizer não, o ônus do não, né? Em ocasiões, ainda isso seja não simpático, mas esclarecedor, e a pessoa sabe que está fazendo assistência para ele e para o grupo. Então, essas coisas vão melhorando muito o padrão da visão, da própria visão e a respeito do grupo, o grupo que está com ele, que, bom, faz parte, por algum motivo faz parte, né? Ontem estava também refletindo que muitas vezes, antes de nós começarmos esse trabalho de Recim, né, a gente até começa, as coisas quando vão acontecer, antes havia uma tendência a achar que sempre era do outro, né? E hoje a gente já puxa para a gente que nós deixamos, que as coisas não é por acaso. Por exemplo, sempre se auto-investigar, porque sempre, na maioria das vezes, nós porque sabe uma coisa, quando eu coloco aqui o holopensene da serenidade otimista vinda da compreensão de nada acontecer por acaso, eu pude comprovar que eu tenho ganho demais a respeito disso, sabe? Ocorreram fatos que na hora a pessoa pode compreender como difícil, não? Que atrapalha a pessoa porque é uma coisa forte, né? Mas após eu pude ver como foi dando-se as coisas, e eu corroborei que eu tive ganho a respeito disso. Meu posicionamento foi melhorando. O aprendizado disso melhorou muitos outros aspectos. Então, a pessoa, quando começa a ver isso, vai saindo pouco a pouco de autovitimologia, né? Da prática da autovitimologia, e pouco a pouco vai esclarecendo. E nós falávamos ontem disso, não? De como a pessoa vai, por exemplo, fazendo cargo de aceitar-se, aceitar seu corpo, por que feminino, por que masculino, né? Isso tem tudo a ver com o seu verbejo. Muito obrigada, está muito bom, tá? De nada. Sim? Sou eu. Olha só, Pilar. Na estrangeirismologia, sim, eu gostaria que você me mostrasse ou elucidasse o foco do tempo de sembrar na viragem evolutiva. Porque existe, assim, no idioma espanhol, o tempo de sembrar e o tempo de cosechar. Seria o tempo da sementeira e o tempo da colheita. É isso. Ou seja, tem a ver quando a pessoa começa a compreender e em função disso, pode começar a fazer assistência. A partir daí, na hora que vai podendo ter acesso ao que é o princípio da interassistencialidade. A dona estuda, ela é uma fera. Tem cuidado com ela. Enquanto vocês aí que são do meu clube dos barbichas, vocês não vão falar nada? Estou esperando aí, vocês estão se preparando aí. Cris, enquanto eles se preparam, Cristina, aqui na fatologia, na segunda linha, a estilística multidimensional da assistencialidade megafraterna. Você pode falar um pouco mais? A estilística tem a ver com aqui está também relacionado ao que eu coloco da conformática interassistencial. A estilística é nem mais nem menos que o estilo que tem o amparo técnico de apresentar. Como eu vou tentando pesquisar isso para poder compreender quando o amparo técnico aparece, sabe? Quando ele faz alguma sinal de estar presente em um dado momento ante uma situação especial. Porque eu tenho
tido a respeito disso muitas mudanças na minha vida. Eu comecei a refletir a respeito disso. Quando eu intimamente sinto que o Amparo disse agora, eu faço a mudança sim. Tenho feito mudanças diferentes e ultimamente mais a partir de eu compreender isso. E tem a ver com a estilística multidimensional. Por que aparece o Amparo? Para que aparece? Na hora certa que aparece. Sempre aparece em cima do lance, né? A estilística tem a ver com isso. E tem a ver também com sinalética ou não? Claro, bom, justamente o trabalho de Amparo tem trabalhado muito para melhorar minha sinalética, porque é a maneira de eu poder pesquisar a estilística multidimensional e aproveitar ao máximo, na hora certa, o que fazer, como fazer, quando fazer. A viragem evolutiva. Claro, claro. Mas primeiro a pessoa tem que pesquisar isso, não somente para esta vida, daqui na adiante, né? Para poder perceber na hora justa que aparece e para que aparece. Cristina, alô? Cristina, aqui na fatologia, na página 53, na antepenúltima linha, terceira de baixo para cima, a interprisiologia e a descoberta dos gargalos convivenciais. E sim, justamente nos momentos mais críticos da pessoa, quando está em crise de crescimento, justamente, a pessoa, o que acontece? Aparece a pressão holopensênica, né? Forte, e começa a aparecer os calos da pessoa. Os calos conscienciais, ou seja, que aí aparece o gargalo maior, porque eu tenho compreendido que as mudanças que eu pude fazer ou captar as coisas que motivaram determinados efeitos, heteroefeitos, foi mais tranquilo, além a situação foi a mesma, sabe? Mas dentro de si. Claro, quando a pessoa ainda não atinge a compreender em profundidade o gargalo que ela tem, é seríssimo. Entendi. É seríssimo porque fica muito apegada, apertada, claro. Por isso aparece a gratidão também, porque a pessoa começa a ver e sai da autovitimologia, precisamente porque vê os gargalos dela. Entendi. Não são simpáticos, não, mas é esclarecedor. Faz parte. E a pessoa tem, aí tem a escolha. E quando aparece a escolha, quando a pessoa pode ter o acesso à compreensão de dizer, bom, é isto. O que faço com isto? Eu mantenho porque convém para mim, é conveniente que eu... aí eu posso decidir. Se eu não conheço, não posso decidir. Entendi. Tem um processo de autocognição associado. Claro. E aí implica autocognição, responsabilidade, que apresentou a professora Mabel Teles, porque realmente tem muito a ver o nível de acesso a esse conhecimento e a pessoa aí decidir, bom, está acontecendo isto comigo, o que faço? Qual eu decido, porque é conveniente para mim que eu mantenha isso, por quê? Isso é bom para mim? Assim como também a pessoa com isso freia, às vezes, a pressão holopensênica exterior. Se ela tem bem claro por que e para que mantém isso. Perfeito. Só aproveitar mais uma pergunta. Você colocou na antonimologia o primeiro elemento como princípio da descrença. Claro que não é a mesma coisa, né? Mas por que você colocou o princípio da descrença? Chamou a atenção o princípio da descrença como primeiro no antônimo? E porque tem a ver com minha história.
a crença é muito, realmente é brava mesmo dentro da evolução, porque a pessoa tem uma capacidade de autoenganologia terrível, terrível. Por exemplo, eu coloco as dinâmicas parapsíquicas, o melhoramento do parapsiquismo, justamente como remédio essencial para a descrenciologia. Eu entendo. Mas por que no antônimo? Por que você chamou a atenção no antônimo? Está lá na antonimologia, na página 53. Ah, aqui? Isso. Porque tem a ver com minha própria história, eu estou trabalhando sobre isso. Sobre tudo que tem a ver com a descrença. A descrença. Entendi. Então, é muito importante para mim poder registrar isso como parâmetro concreto, não para eu saber o que não presta. Entendi. E o que aprofundar. Muito bom. De que modo aliar o despojamento e a naturalidade com a postura de estar alerta energeticamente? Como proceder na verbação quando temos que participar de algum contexto social com o holopensene não muito sadio? Como podemos usar a teatralidade nesses casos sem ser cúmplice anticosmoético? Você quer falar alguma coisa? Faz favor, você é especialista. Porque, poderia repetir, sim. Escuta, de que modo aliar o despojamento e a naturalidade com a postura de estar alerta energeticamente? E tem a ver muito com o nível de desenvolvimento da pessoa, né? Do nível de captação parapsíquica da pessoa, para ter, de acordo a essa postura, o modo mais ou menos preparado, ir preparando-se, né? Para Agora, melhorar. o melhor é a pessoa usar o histrionismo de uma maneira positiva, com a intenção também sadia. Isso é aqui que a pessoa tem que pensar. Todo mundo é histriônico, antes de mais nada, a vida faz parte disso. Agora, a verbetógrafa pediria que falasse sobre a relação da ectoplasmia e o princípio da responsabilidade interassistencial multidimensional. E eu acho isso essencial, a ectoplasmia como modo de assistência, trabalho assistencial mesmo. Eu relaciono intimamente o processo de ectoplasmia para o trabalho de assistencialidade. De fato, eu aproveito, não? Isso como para fazer assistência, a assistência que eu puder fazer, faço. Estava lendo um livro do psiquiatra Augusto Cury, onde fala sobre a síndrome do pensamento acelerado. Afirma que alguma das causas disso é o excesso de atividades e compromissos, a pessoa que se enche de estudos dentro de cursos de línguas, trabalho e está em atividade mental em excesso. Nesse caso, de que modo a pessoa desenvolve a intelectualidade sem se prejudicar? A afirmação do Augusto Cury está equivocada nesse ponto? Primeira coisa é o seguinte, o Augusto é companheiro nosso. A gente já estudou, inclusive foi processo mesmo de pensamento e outras coisas a mais. O livro dele na ocasião aqui. Foi o primeiro que nós chamamos para falar pessoalmente. Agora, o que se passa? Realmente, isso aqui seria o workaholismo. Se tem demais, isso aí às vezes faz a pessoa falar aceleradamente, porque tudo nela fica acelerado. Mas agora, não é só isso, existem outras coisas. Por que a pessoa fala acelerado? Tem gente, por exemplo, que dependendo do idioma, ela fala mais rápido. Isso é comum. Agora, uma coisa que seria bom a gente clarear aqui para o nosso amigo é o seguinte. Nós aqui, ultimamente, temos falado muito em autotaquirritmologia, que é a pessoa que faz as coisas acelerada, rápida. Então, veja bem, isso aí é o caminho de toda a consciência. Todos nós caminhamos
para ter manifestações, posturas, atos, ações mais rápidas, eficazes e corretas. Agora, é bom a gente pensar também numa coisa. A autotaquirritmologia não é só devido ao processo da velocidade ou da rapidez de fazer isso, não. É também o problema da concisão. Por isso que eu falo, uma piscadela é discurso. Então vamos pensar bem nisso. Então a taquirritmia transcende isso aqui que o nosso amigo está preocupado, que é a síndrome do pensamento acelerado. A coisa se acelera, mas tem concisão, tem síntese, vai direto no megafoco daquilo que precisa, observa o furacão, o olho do furacão, da essência daquele contexto, tudo isso instantaneamente. Então é muito importante, aqui ó, autotaquirritmia, alta da pessoa, tac quer dizer rápido, ritmia é o ritmo. Então não é só a fluência rápida que diz respeito a isso, mas é a exatidão também da concisão do trabalho feito sinteticamente naquilo que precisa em pouco tempo. Então é muito sério a gente unir a rapidez com a eficácia, a eficiência, vamos dizer, o trabalho feito de maneira correta em pouco tempo. Agora aqui para você. Na frase enfática, a docência que a verbetógrafa se refere é aquela ligada apenas à conscienciologia? É você que sabe. Na verdade, essa foi uma sugestão a respeito da docência que foi acrescentada aqui na frase enfática, que eu tomei como devolutiva interassistencial a respeito da equipe da verbetografia, né, da revisão, que eu agradeço demais, porque na verdade é muito bom a ideia. E da docência, sim, eu estaria considerando basicamente a docência conscienciológica, sem deixar de lado a importância que tem toda a docência, né? Pero aqui estou apontando especificamente a docência conscienciológica. Cristina, aqui à sua esquerda. Eu tenho aqui vários pontos, tá? Olha só. Então vamos começar pelo primeiro. Na efeitologia, página 54, o segundo efeito. O efeito da fortaleza interior quando corroborada pelos fatos. Alguma coisa disso eu estava falando antes para respondendo a Arlindo. Quando a pessoa começa a ir observando a maneira como estão acontecendo os fatos e encontrando a resposta de por que aconteceu isso, como isso está mexendo na vida da pessoa, o aprendizado da pessoa que pode fazer respeito disso, isso vai produzindo fortaleza íntima, porque vai reverificando. Então você vai fazendo uma análise dos fatos, e essa compreensão, esse aumento dessa cognição vai te dando uma certeza interna. Mais segurança. Entendi. Mais segurança íntima e por ende, mais fortaleza. Tá. Na neossinapsologia, que é logo o seguinte, a segunda neossinapsis. Eu estou procurando porque tenho escrito a respeito disso. Se você espera um pouquinho. Obrigada. Você já sabia que eu ia perguntar, né? E sim, porque eu estava lendo e diria, bom, o que eu considero isto, né? Cada pergunta eu fiz assim como uma se fosse você que tinha escrito, você ia perguntar, é isso? O que diz? O que diz? Claro, as neossinapses paracirúrgicas, você diz? Isso. Paracirúrgicas produzidas pela assistência multidimensional. Eu pensava a respeito disso porque eu tenho tido sinapses
que foram produzidas pelo acesso à informação da conscienciologia. Desde o ano 92 até agora, eu ininterruptamente eu venho trabalhando na tradução. Então, isso tem feito para mim, o efeito disso foi melhoramento demais ao respeito da memória, a compreensão dos temas, a aplicação da lógica, a capacidade de ir introduzindo a síntese, o análise dos fatos. Então, esse melhoramento geral foi produzido pelas sinapses. E para cirúrgicas, por quê? Porque o esforço que isso produz a respeito de acessar a informação de uma ABERPOM, compreender, assimilar isso para após a pessoa incorporar dentro da sua autocognição, vai produzindo holossomaticamente melhoras. Por isso eu falo de neosinapses paracirúrgicas, porque tem melhorado muitíssimo muitíssimo meu holossoma em geral, e muito em favor da dispersão. Eu tenho dito em algum momento nos encontros de verbertografia que eu estou trabalhando a dispersão a partir da tradução dos verbetes do dia. Porque não somente pela automotivação que produz para mim estar fazendo isso, senão pelas ideias de ponta. Eu trabalho a elaboração, o esforço cerebral que produz uma ressonância no paracérebro que vai melhorando demais, porque pelo megafoco as verpões produzem muito uma abertura à pessoa para compreender um megafoco da temática. Então, isso vai melhorando e vai produzindo neosinapses, sim ou sim. Agora, você acha que não é uma recuperação de cons, você acha que é uma geração de novas sinapses? Mas isso favorece a recuperação de cons, claro. Claro. Eu achei interessante o que você falou da tradução, porque eu percebo o esforço da tradução, a compreensão fica muito mais profunda, né? Mas você chegou a ressaltar isso, essa questão, de repente valia a pena você colocar. Se não nesse verbete, em algum outro você está explorando mais isso. A escolha do rumo evolutivo, porque eu falei a esse respeito. Porque sabe o que acontece? Estamos falando de uma neociência multidimensional. Como multidimensional que é quando a pessoa fala de tradução, não somente está trabalhando sobre a tradução do idioma, está trabalhando a tradução da ideia. Sim, claro. O primeiro aí é o signo, aparece depois... a didácia multidimensional para a pessoa, porque eu fui podendo aprender com a tradução essa didácia multidimensional a partir das ideias. De como foi elaborado os tratados conscienciológicos, a abordagem da temática, o que o autor está ressaltando para a pessoa poder recuperar cons. Então, quando você colocou aqui nessa assistência multidimensional, é a que você recebe, é a que você dá, quer dizer, toda essa interação dessa via de mão dupla, né? Porque você é assistida quando você interage mais com o amparo. Claro. Mas você está motivado pela vontade de passar essa informação para outras pessoas, em outra língua. Claro que sim. Eu tenho tido vivência de todo o desassédio mental somático para mim e o labor do amparo trabalhando com a grupalidade, as consciências que estão ao redor. Pelo efeito multiplicativo, né? Claro. Da informação. Esclarecedor para mim e para as consciências que estão aí. Então, tudo isso... E as consciências da língua espanhola, né? Que vocês que vão usufruir mais da sua tradução, não?
Cada momento da tradução dos diferentes tratados que eu fiz, tenho vivências muito, muito ricas ao respeito, porque eu pude apreciar o grupo que nesse momento estava pela temática que estava evocando. E todo esse trabalho, a limpeza feita no meu mental soma e assistências conscientes que estavam aí a respeito dessa temática, não tem, é inavaliável. Cristina, isso me leva para a próxima dúvida que eu tinha na binomiologia. Sim. O penúltimo binômio. O penúltimo binômio. Sim. O binômio intercomunicativo, intermissivistas resomados, pré-intermissivistas do tertuliário. Isso eu pude comprovar, acho que muito de nós, a respeito de como surgem as ideias, as perguntas que acontecem, porque a pessoa, nós mesmos fazemos entre nós perguntas, determinadas perguntas, como aparece o extrafísico, os intermissivistas, que eu chamo a turma interlugiana, né, também, a turma interlugiana, que tem a ver como eles fazem sugestão de algumas tipos de temáticas, como tem interesse de participar através de nós. Por isso eu comento isto. Eu acho que não somente Você acha que dentro do princípio da responsabilidade é uma técnica, isso do intermissivista ressomado, está trabalhando junto com os que vão ressomar. Olha, aqui estão consciências e consciências. E tem uma interligação contínua. Muitos deles vêm ao lado de nós para ver o que fazemos, se estamos fazendo alguma coisa, o que fazer sugestão de alguma coisa que eles precisam ampliar. Tudo isso a gente aqui participa. Uhum. E a minha última dúvida, Cristina, é na taxologia, no item 28. Taxologia. Item 28. Macrosomatologia. Os benefícios decorrentes da paragenética, sinalizando as tarefas a serem realizadas. Porque eu considero quando a pessoa tem batendo conhecimento de ter um corpo sadio, de ir podendo apreciar boa saúde, a consciência, não por acaso isso acontece, nada acontece por acaso, né? Então, isso faz parte de por que a pessoa veio com esse corpo. A paragenética fala alto da macrosomatologia. O que aconteceu para a consciência? O que precisa fazer a consciência que tem um macrosoma? Então, isso, eu vejo isso como alta responsabilidade, porque faz parte do que... Justamente a professora Mavé, quando fala do verbete autocognição, autorresponsabilidade, porque os aportes que da consciência tem, o porquê e para quê, sempre considerando a evolutividade, né? Por isso eu coloco aqui como importante e que faz parte da megafraternologia. Faz parte porque tem a ver com a ferramenta útil para a pessoa poder melhorar sua autoevolução. Uhum. Ok, obrigada. Em sinergismologia, página 54. O sinergismo, autodiscernimento cosmoético, escala de descrição. Poderia aprofundar? Sim, como não. Eu coloquei binômio, autodiscernimento cosmoético, escala de descrição, porque tem a ver justamente com a responsabilidade do acesso à informação. Como a pessoa, à medida que vai compreendendo o porquê da ideia, vai tendo mais cuidado
de o que pensar, o que dizer, o que falar, a hora certa de falar, a hora certa de calar. Isso tem a ver com uma ideia de Verbetti que eu tinha tido a respeito da interpretação assistenciológica. Quando mais a pessoa acessa a informações, mais ela tem que ter em conta o respeito dessa informação, porque aparece e quando e o modo dela ter de trabalhar sobre isso. Para isso se precisa autodiscernimento, né? Senão a pessoa não pode atuar. Poderia esclarecer a respeito da Consim não ter parapercepções durante anos e depois começa a sentir, ouvir, ver e prever. Por que isso ocorre? Olha, isso aí seria bom a gente lembrar que tem gente que tem o trancamento da mediunidade. Então aquela pessoa que aos 8 anos eles levam lá, seja na Umbanda, no Espiritismo, e eles mexem na energia, bloqueiam o processo da cabeça da criança. Mas isso tudo pode ser deslindado e melhora através do EV, estado vibracional. Uma outra coisa, há pessoas que ficam com bloqueio mental, energético durante muito tempo, devido a uma semi-possessão, alguma coisa nesse sentido, um heteroassédio. De uma hora para outra aquilo limpa. A hora que limpa, ela começa a ter as parapercepções. De modo que essas coisas ocorrem mesmo nas melhores famílias. O Cris? Pode falar. Cris, queria perguntar para você que na fatologia, na 4ª linha, eu queria entender o que você quis dizer com a agudez da tarefa tarística. E o que eu vou aprendendo e compreendendo dos conscienciólogos, dos consciencioterapeutas, a equipex, tudo o amparo de função, implica todo o trabalho que eu vou aprendendo a partir do acesso à conscienciologia. Seria a hiperacuidade mesmo? A hiperacuidade, sim. A outra questão aqui que ficou tarefa tarística, e talvez tarefa está 2 vezes aí, porque a TARI já tem tarefa razão. lá dentro. É verdade, é verdade. Aí talvez valesse a pena... Falando de hiperacuidade... E outra questão na página 56, sim. Número 12, eu sugeriria colocar alcançada na ressoma atual, em vez de nesta. Onde? Você coloca aqui, a desperticidade factível de ser alcançada nesta ressoma. Aham. Eu sugeriria alcançada na ressoma atual, alguma coisa assim, para não usar o nesta, né? Mas... para não colocar nesta. Só uma sugestão aí para análise. Pode ser. Você que acha? Cris, Oswaldo aqui acima. Na atual ressoma? Na ressoma atual. Na ressoma atual. Obrigado. Obrigado. Sim. Oswaldo aqui acima. Oi, Oswaldo. Sim. ¿En qué hablamos? Eso anotei. ¿Hablamos en castellano o hablamos en portugués? En portugués, eu já tenho RG. ¿Todo bien por ahí abajo? O que, Gil? ¿Todo bien por ahí abajo? Tudo bem. Olha, você está representando a Argentina? Não, os argentinos se entendem. Justamente te iba a hacer una pregunta pensando en eso. Sim. Eu vou falar a respeito na principiologia. A turma da Argentina vem. O que diz? Justamente pensando no nosso porteño, né? Sim. Gostaria que você fale a respeito na principiologia. Principiologia. O último princípio, que acho que é vamos dizer assim, trafar muito forte nosso, sim? O princípio cosmoético de pensar no mal existente na consciência, ao invés de pensar mal da mesma. Isso. Pode você ampliar esse conceito aí?
Sim, eu a respeito disso tenho, faz parte do aprendizado que eu estou tendo, porque as parapercepções, eu coloco na parafatologia, as parapercepções amplificadas pelo extrapolacionismo parapsíquico é muito, muito importante, porque quando vem digamos, o acesso à consciência, né, a ser assistida, a pessoa pode, por assim respeito córtico, paracortical, ir escutando qual é o parapensene da pessoa, o que está acontecendo com ela, qual suas reações, qual o nível evolutivo. Eu não sou consciencioterapeuta, mas a pessoa pode ter um certo diagnóstico do mal que está tendo a pessoa, o que está acontecendo para a pessoa estar desse jeito, para fazer a abordagem de assédio. Então, na medida que nós vamos podendo escutar isso, a pessoa tira a parte animal dela para ir mexendo, aprofundando a respeito do que fazer, como ir compreendendo a problemática da consciência. Assim é como eu pude acessar, por exemplo, detrás de um assédio, os medos da consciência, as sequelas da lavagem cerebral para cerebral, subcerebral, que faz a pessoa reagir, ter posturas de brigas com a outra consciência por não estar reconhecendo, aceitando a forma diferente de pensar. Por exemplo, a consciência que ideologicamente se opõe a determinadas ideias, né? Então reage. O medo, a insegurança íntima, são todas coisas que eu fui compreendendo das abordagens de assédio mesmo. Então isso favorece muito justamente este princípio, pensar no mal existente na consciência em vez de pensar mal da consciência mesma. Sempre tenho tido assim como experiência de observar o holopensene da consciência, não a consciência, em muitas ocasiões eu não sei quem é a consciência, mas sim compreender sua holopensenidade. Agora eu te pergunto, isso também, ou seja, logicamente cada pessoa tem seus próprios trafores que influem como para pensar diretamente mal no outro e não pensar no mal da própria consciência. Agora eu te pergunto, pela experiência que nós temos, você acha que a mesologia tem muito a ver com que você pense mal da outra pessoa e não pensar no mal da própria consciência? Sim, e aí está o princípio da responsabilidade, porque a consciência pode superar a mesologia. Isso eu corroborei. Então, isso não é excusa. Isso não é excusa. A consciência pode superar a mesologia. E qual seria, para teu critério, os caminhos que essa consciência deveria fazer para superar isso? E na verdade que eu trabalho isso na TENEPS, sempre exteriorizo energias compensadas de autodiscernimento, clareza das ideias, melhoramento da compreensão da cosmoética. Isso também eu tenho visto, como a pessoa pode detectar a respeito da holopensenidade, a pessoa, se ela tem pouco, muito, ou desconhece a cosmoética, por exemplo. Desconhece. Então, aí aparece também a possibilidade da pessoa poder começar a fazer
a ter em conta o autorrespeito, o heterorrespeito da consciência, depende o nível dela. Ok, muito obrigado e meus parabéns. Obrigada a você. Professora Cristina, aqui na letra... É a Rose aqui no B. Cris? Sim. Olha a Rose. Oi. Olha, na taxologia, página 57, o item 44, reurbexologia, e na página 56, o item 20, extrafisicologia. Antes do Oswaldo começar a falar, eu estava pensando muito na questão do Holopensene lá da Argentina, a parte de reurbanização, o trabalho lá com a tradução. Extrafisicologia? Isso. É o item 20, extrafisicologia, né? Sim. Os ambientes extrafísicos de todos os tipos. Sim. E o item 44, reurbexologia. Foi o que eu comentei contigo. A questão do Holopensene da Argentina, esse trabalho aí que você faz lá com a tradução, toda a questão de reurbanização. Você fez parte, né? Importante demais. Lembra? Não, eu gostaria de que você comentasse alguma percepção Aporte sua. Importante. Alguma percepção sua na questão do princípio da responsabilidade interassistencial aí, né? Com a questão da reurbanização e esses ambientes lá, toda a questão da mudança também. Na extrafisicologia, eu tinha colocado o respeito do acesso para a escola ao educandário cósmico, fornecendo a didaxia multidimensional. Isso tinha pensionizado a respeito da extrafisicologia. Como a pessoa vai aprendendo a partir da projetabilidade, né? Os encontros, desencontros, as despedidas, os aparecimentos de consciências que vêm antigas conhecidas. Eu tenho não muita relembrança, né? Mas sim, por exemplo, de estar fazendo trabalhos extrafísicos em diferentes locais, encontros com grupos de consciências, no momento que eu estava não compreendendo algumas coisas que eu estava fazendo. Ontem estava lembrando a respeito disso. Então, como isso vai melhorando muito o alerta da consciência para ver o que ela está fazendo ou por fazer, a ver se isso é melhor ou pior, né, para a consciência. Então, por isso eu falo de educandário. Tá. E na questão da reurbexologia, qual a sua percepção assim na aplicação do princípio e na reurbanização mesmo do Holopensene lá da Argentina? Sim, eu tinha pensionizado a respeito disso o estudo da reurbez pacientemente planejada pelas equipes especializadas de consciências evoluídas, evoluciólogos, serenões, consciências livres, trabalhando denodadamente e promovendo as reciclagens evolutivas na passagem das consciências, precisando já atingir novo patamar nos vários planetas, a partir da interassistencialidade. Eu estava pensionizando. Você queria aprofundar a respeito de... Eu estava perguntando mais a questão lá do Holopensene mesmo do país e a tua percepção da questão da reurbanização e desses ambientes extrafísicos, né? Sim, está muito evidente o trabalho do australino a respeito da tarefa de Mercosul, por exemplo. Se a pessoa tem que ter uma referência, o australino está pisando forte, né? Não só na Argentina. É a turma do australino, está aqui, né? Letra B, professora Cristina. Aqui em atributologia, só uma sugestão, né? Predomínio das percepções extrasensoriais. Não ficaria mais adequado predomínio das parapercepções ou do uso do parapsiquismo? Eu tinha colocado isso, mas isso é padrão. Não, mas isso aí é da estilística. Claro. Se você fala parapercepções, já é extrasensorial. A estilística... Não precisa. Então, é percepções mesmo que nós usamos. Certo. A outra questão aqui, eu ainda, pegando a questão do colega aqui, em antonimologia, o princípio da descrença,
Esse princípio da descrença, em face até a questão da responsabilidade interassistencial, não ficaria mais interessante? É claro que o verbete é seu, né? Mas eu estou até colocando dentro do meu entendimento. Não ficaria dentro de principiologia? Haja vista que, se você pensar no princípio da descrença como sendo algo de extrema interassistencialidade, né, ou de assistencialidade, eu queria também entender por que ficou aqui em antonimologia. Eu não consegui pegar bem o gancho aí na hora que você estava explicando para ele. Princípio da descrença em antonimologia. Eu tinha explicitado para a Jarva a respeito Jaumas, a respeito disso, que tem a ver, faz parte, porque não tem a ver justamente, não é em si uma sinonímia de responsabilidade interassistencial, faz parte da assistência, da auto e heteroassistência, o princípio da descrença, claro que sim, porque tem a ver com o crescimento da consciência, claro. Mas não é uma sinonímia. Claro, claro. Não, tá ok. Obrigado. Cristina, tudo bom? Filipe aqui. Tudo bom. Olha aqui, página 56, taxologia. A extraterrestriologia presente. Falta aqui, não é? Então é o ponto 5, cosmocomunicação, a intercomunicação omnipresente no cosmos. Aí eu gostaria de perguntar, na sua opinião, como agilizar o desenvolvimento desse processo face a essa holodiversidade consciencial no cosmos. Como é que você vê isso? Considera que existe, por exemplo, uma matriz comunicacional assim universal da consciência? Como é que vê todo esse processo? E a cosmocomunicação, e sim, eu lembro que eu peguei isto o professor Baldo tem falado nas projeções da consciência, tem um capítulo que é cosmocomunicação. E tem a ver com justamente com o nível de comunicação cósmica, né, das consciências evoluídas com a consciência, a vivência do professor, neste caso da assistência. Na hora da assistência, como tem um interrelacionamento e como aparecem as consciências mais evoluídas para fazer assistência nessa hora. E essa questão em que eu coloquei... Está muito bem explicitado. Isso. Você considera que existe então uma matriz comunicacional da própria consciência, que ela é universal? Quer dizer... Claro que sim, faz parte da linguagem, né, universal. Eu acho que vocês deviam estudar mais esses dois. Sim, sabe? Devido aos sotaques, não é isso? Que é a dialética dos dialetos. Isso é raro, aí os dois, fora de série. Muito obrigado. Lembre-se bem, a dialética dos dialetos, devido ao sotaque. A dialética dos dialetos. É um fato. É um fato. Já é uma ideia. É bem carregado. Bem carregado. Tá bom. Obrigado, Cristina. Tchau, tchau. Cristina, Marilza, tudo bom? Parabéns pelo verbete. Obrigada. Alto. Eu queria, por favor, que você aprofundasse em fatologia, na quinta linha, o sobrepairamento dos pertúrbios na tarefa assistencial. Sim. Eu acho que todo mundo que começa a fazer a assistência ou está na assistência percebe isso, vivencia, e seria interessante fazer um aprofundamento sobre o que você colocou aqui. Olha, eu tinha explicitado a respeito disso e eu poderia responder com o que tem a pensenologia, o holopensene da serenidade otimista vinda da compreensão de nada acontecer por acaso. Isso poderia ter um link, né? Sim. Porque a pessoa, à medida que vai compreendendo o que acontece e, sobretudo, o porquê está acontecendo isso, o que originou isso, é importante demais, porque a pessoa vai acessando a uma informação que vai dando tranquilidade para ela, sabe?
vai podendo compreender mais as coisas, o nível de responsabilidade que ela tem a respeito disso, e vai tirando o que tem a ver com a autovitimologia, que eu falei também antes. Então a pessoa já fica sem ter uma postura radical profunda. Vai podendo compreender que tem outras coisas, que as coisas estão acontecendo e muito ela tem, faz parte. Então, esses pertúrbios vão diminuindo para a pessoa poder atuar e estar melhor, né? Não, mas veja só, aqui você coloca o sobreparamento dos pertúrbios na tarefa existencial. Sim. E a gente acredita que uma pessoa que já tem essa visão, ela não caia nessa questão da autovitimização. Claro. Certo? Mas por que não cai? Ela já sobrepairou isso. Essa questão da vitimização. O que o meu objetivo em perguntar era justamente você mostrar para a gente como você passou por isso, as técnicas que você usou, ensinar o caminho das pedras para os nossos tertulianos e para a gente também. As parapercepções, parafatologia, eu coloco as parapercepções amplificadas pelo extrapolacionismo parapsíquico. E isso e a didaxia multidimensional na base do burilamento dos traços etológicos, que foi a consequência de o processo, uma elaboração, foi produzindo que esses pertúrbios ficaram a cada vez menos atrapalhadores, sabe? Então, isso vai favorecendo o acesso à informação precisa para a consciência poder ir compreendendo o que está acontecendo. Isso, no meu caso, ajudou demais para eu poder melhorar posturas, melhorar afiançamento das vivências, poder afiançar, poder ter maior, como eu coloco aqui na efeitologia, que eu coloco o efeito da fortaleza interior quando corroborada pelos fatos. A vivência ajuda demais nisso. Ok, obrigada. Em trinomiologia, página 55, poderia ampliar o trinômio lucidologia, discernimentologia, interassistenciologia? Sim, como não? Como não? Pois não. Pois não. Pois não. Bueno. Bueno. Pero sim, pero não. Ora, pois. Eu tinha colocado aqui. Acho que não. Não, está bom. Não, está bom. Está bom. Igual, mas eu sei. Lucidologia. Aqui está. Obrigada. Para ver. Lucidologia, discernimentologia, interassistenciologia. Bem, a lucidologia, eu falava a respeito de ampliar o nível de lucidez da consciência para poder justamente discernir, ou seja, compreender o porquê, o para que uma coisa está acontecendo. A interassistenciologia seria ajudar nisso para poder atuar a respeito de compreender o fenômeno em si, a situação, a maneira da abordagem para fazer a melhor possível, mas para isso a consciência primordialmente tem que ter esse trinômio, lucidologia, discernimentologia para compreender a situação e a interassistenciologia, que seria o modo de agir, né? Poderia citar alguma bibliografia sobre impacto terapia? Olha, o melhor é você ver o CD-ROM
da Enciclopédia da Conscienciologia e procurar a palavra Impacto Terapia. É onde tem mais sobre esse assunto. Outra aqui. Há 1 ano comecei a aplicar arco voltaico em minha mãe e irmã. Ambas ficaram fãs de minhas aplicações e sentiam-se muito bem. Posteriormente, comecei a fazer a tarefa de esclarecimento, falando da Conscienciologia e de alguns livros. Após esta fase, reparei que elas não requisitaram mais a aplicação do arco voltaico, pois acham que não acredito em Deus. Será que há boi na linha ou elas não estão preparadas para isso no momento? Detalhes sobre as duas, elas praticam o evangelho no lar. Olha, isso aí você sabe, isso aí a pessoa numa condição dessa, ela fica fanática. Ela não admite outras ideias de fora. Não há descrenciologia, às vezes é difícil mesmo. Tem que ir devagar. Agora, evangelho no lar, só tem uma coisa que eu preciso de olhar. Ver se não tem criança. Porque se tem criança, é perigoso estar falando sobre assédio. Lá eles gostam de falar obsessão, desobsessão. Se ter cuidado, porque senão atrai, devido ao horário marcado. As consciências vêm e começam a reclamar da pessoa. Então, a pessoa que está muito bem intencionada, como tem guia cego, ela acaba entrando no processo de assédio na família. E as crianças que sofrem mais com isso. Se ter cuidado. Olha a lógica dos fatos e parafatos. Né? Cristina, aqui na legislogia você tem a lei do maior esforço no labor a legislogia. Agora, sim. A legislogia, página 55, né? Sim. Eu queria saber essa lei do maior esforço no labor interassistencial, na tua prática, na teática própria sua. Como é que você vê isso? O que aconteceu com você nessa questão? A autodisponibilidade no aprendizado. Eu estou aberta ao aprendizado que eu puder para ir melhorando deixar somente de ser evoluciente para fazer assistente, ir aperfeiçoando a postura, né, o papel de assistente. E para isso a pessoa precisa a lei do maior esforço, a automotivação, trabalho, lazer. Então, mas esse esforço de trabalho, no seu caso, como é que ele ocorre? Você já pratica esse esforço no trabalho interassistencial, já se esforça para fazer assistência? Assim, não? E eu acho que sim, com as coisas que eu puder fazer ao respeito, eu faço. Eu gosto disso, estou autodisponível para ver o que fazer de melhor para ir aprofundando nisso. Por isso, eu, na verdade, que sinto a respeito disso que faz parte da minha postura, autodisponibilidade. É que você já disse também que já faz TENEPS, tudo. Né? Claro. Tá ok. A tradução também faz parte. Na tradução também. Sim, a tradução é interassistencial, que deve receber insights do extrafísico e assiste o pessoal intrafísico, principalmente da Argentina. O trabalho da verbetografia também ajuda demais. Eu hoje, por exemplo, perguntava quanto trabalho das consciências para que eu esteja hoje aqui dando meu segundo verbete, por exemplo. Então, eu, do amparo, estou aprendendo demais. A pacienciofilia que eu tenho visto no amparo de função foi uma das melhores lições de vida, sabe? Lição de fraternidade seria para mim. Lição de fraternidade, o esforço. Eu nunca tenho visto o amparo de função, eu fazia brincadeira, dizer para mim, Cristina, outra vez. e estar atuando uma e outra vez, né?
sem ter nenhum tipo de como seria, de deixar de fazer o que tem que fazer na hora que o amparando precisa. Agora, um esforço que eu vejo bem concretizado em você é que você já melhorou bastante o português para falar. Estava perguntando isso, porque faz parte da responsabilidade para mim, sabe? Então, aprofundar nisso, melhorar o idioma. Tá, ok, obrigado. Ainda o sotaque, né, professor? Obrigada a você. Cristina, Djalma aqui. Djalma. Na página 55. Sim. Antagonismologia. O último antagonismo me chamou a atenção. Você podia falar um pouquinho dele? O holopensene altissonante e o holopensene dissonante. Eu, a respeito disso, pensenizava quanto a cosmoética, a postura sagia do assistente, altissonante a respeito da autoridade moral que pode ter uma pessoa que é exemplarista, por exemplo. E a dissonância que tem a ver com a consciência que ainda está trabalhando nisso, né? Está trabalhando, mas isso tem também uma contrapartida, que, por exemplo, que pode ser o profissional na assistência ser holopensenicamente dissonante com a SOCIM, por exemplo. Ainda tendo um padrão pensênico sadio. Então tem uma contrapartida isso, pode ser observado do ponto de vista homeostático ou nosográfico. Cristina, sim. Lá na página 54, parafatologia, sim. Não sei se já perguntaram, na quinta linha, tem ali a clara audiência benéfica nas intercomunicações conscienciais. Você poderia, assim, colocar seu exemplo, como é que isso funciona dentro do seu verbete, né? Sim. Isso, sobretudo, acontece na TENEPES mesmo. E eu tenho tido o que aprendi com o professor Renan Giletti, que tem um nome mais científico, que é assim córtico paracortical. Eu não sabia que era esse o termo correto. Eu falava a respeito do que é a clareaudiência. Mas a pessoa pode escutar os pensenes de outra consciência a partir justamente da sim córtico paracortical. Nisso atua o amparo, o amparador de função. Para quê? Para que o que eu interpreto, para eu acessar as informações precisas para ver o que posso fazer no trabalho de assistência. Ter uma ideia do que acontece, compreender o que está acontecendo com essa pessoa. Antes, eu dizia a importância como assim promove a possibilidade de estar compreendendo o que acontece com a consciência que está acoplada, por exemplo. Os acoplamentos faz parte de muito aprendizado a respeito da heteropensenidade. E a autopensenidade também, porque eu tenho tido a possibilidade de diferenciar quando é meu pensene e quando não é meu pensene. A partir do conhecimento da autopensenidade, eu poder diferenciar o que é meu e o que não é. E quando tem a ver com o heteropensene, por que essa consciência está aí? O que precisa? O que eu posso fazer? O modo de fazer encaminhamento, né?
tudo isso faz parte do aprendizado dentro do trabalho da assistência TNPCista. Ok, obrigada. De nada. Olha, sim. Djalma, eu queria comentar a respeito de que você falava de altissonante, não? Porque fez a pergunta. Por exemplo, no conscienciograma, em conexidade, coerência, uma das perguntas é: qual o nível de conexidade da sua verbação? Qual o vigor da sua palavra construtiva versus os atos pessoais da mera vaidade estéril? Por exemplo, falando do que seria altissonante ou dissonante a respeito da multidimensionalidade, né? Entendi. Claro. Tem outro mais. Qual o padrão da sua consistência na conduta do dia a dia? Intrafísica e multidimensional. Qual a sua maior preocupação? O psicossoma, grupo karma, TACOM ou mental soma, polikarma, TARES? Entendi. Cristina, Rosa, aqui na página 55, queria que você colocasse, assim, se fosse possível, até exemplificações de situações vividas por você, o trinômio parapsiquismo, princípio da descrença e interassistencialidade. Como você aplicou em uma determinada situação? Se você já tem a vivência desse... Claro que sim. Por exemplo, o que eu estou aprendendo na participação das dinâmicas parapsíquicas, a escola do parapsiquismo, e eu continuo repetindo a assistência do amparo de função, não, na hora da TENEPES, tem para mim sido muito valioso. Eu acho que em geral é valioso mesmo o desenvolvimento parapsíquico quanto o princípio da descrença. Por quê? Porque a consciência começa a saber coisas, a informar-se de coisas. E isso vai promovendo a despadronização de muitas crendices que a consciência traz. Então, isso vai favorecendo demais. O parapsiquismo é crucial para isso. Deixa eu ver se eu entendi. Então, nessa intercomunicação entre amparador e assistido, vai havendo, pelo princípio da descrença, quebra de padrões a prioristas? Claro, claro que sim. Vai patrocinando essa interassistência, favorecendo até o assistido. Se vai decodificando crença, muita decodificação. A consciência começa a acessar as lavagens subcerebrais, paracerebrais, cerebrais que vai tendo, e isso vai quebrando muita coisa inútil para a consciência. Nessa escola mesmo tem dinâmicas que você também vivencia, essa teática também? Na escola do parapsiquismo? Sim. Eu garanto que a consciência... Não, eu estou interessada em fazer essa escola. Sim, a escola do parapsiquismo já está, infelizmente, finalizando. Mas para a pessoa que precisa melhorar o autoparapsiquismo, justamente para ir acessando o princípio da descrença, eu digo, você faça que cada um que faça a sua experiência. Eu gostaria demais de agradecer isso, porque muito bom tem feito
tudo as dinâmicas parapsíquicas e justamente a escola do parapsiquismo. Eu espero que continue e também vá ter, né? Não um ano, senão mais, né? Obrigada, Cristina. Em Códigologia, página 54, a devolutiva assistencial qualificando o Código Grupal de Cosmoética, o CGC. CGC. E eu acho que, a respeito disso, que também é uma devolutiva, falando de devolutiva, é devolutiva assistencial da equipe, né? Da equipe técnica. Eu acho que é o resultado do labor assistencial. Por exemplo, o acerto grupo kármico pode promover uma justamente qualificação do Código Grupal de Cosmoética. O primeiro que veio à toa foi acerto grupo kármico, por exemplo. Como o labor assistencial faz no grupo uma melhor qualificação a respeito dos resultados do labor feita na assistência. Professor, pode falar. Pedir licença aqui para a Cris. Queria fazer uma pergunta aqui sobre TENEPS. A gente está avaliando os resultados da pesquisa. A gente recebeu 312 formulários. Olha. E 2 dados que a gente pediu foi em que mês e ano a pessoa teve contato com a Conscienciologia pela primeira vez e em que mês e ano a pessoa iniciou a TENEPS, porque para responder a pesquisa tinha que ser tenepsista. E a gente notou 2 casos em que a pessoa iniciou a TENEPS antes de ter contato com a Conscienciologia. Num primeiro caso, 7 meses antes. Então, ela iniciou em março de 2009 a TENEPS e em outubro de 2009 ela relata que conheceu a Conscienciologia. E tem um outro caso aqui que a pessoa, na verdade, relata que ela começou a TENEPS 9 meses antes de nascer. Muito antes de 38 anos antes de conhecer a Conscienciologia. Eu queria que o senhor comentasse esses casos. Porque a gente está fazendo o seguinte, para cada dado que a gente coloca... Aí vocês têm que perguntar para a pessoa o seguinte... Mas é anônimo. Ela começou a TENEPS de que forma? O que ela chama de TENEPS antes de ler o nosso manual? Vamos ver o que é TENEPS, porque você sabe. Qualquer coisa, né? Qualquer coisa pode ser, né, chamado TENEPS. Por isso que a gente perguntou se a pessoa leu Eu quero ver se é. Manual antes. Mas é que a pesquisa é anônima, isso a gente não vai ter que ter. Então o que a gente está fazendo é o seguinte, a gente, para cada dado que é explicitado, todos os casos particulares que fogem do normal, a gente explicita e diz qual foi o critério para que fique claro. As pessoas falam demais, né? E pensam que estão fazendo, e não é assim. A primeira coisa que você deve perguntar é o seguinte: você tem contato direto com o seu amparador? Quais as provas que você tem disso para você? Isso a gente perguntou também. Tudo é importante, isso aí ajuda. Como é que a pessoa percebia o amparo de função na TENEPS? Se ela percebia o amparo de função na TENEPS e agora, de que forma? Você sabe, os amparadores, eles trazem as pessoas à conscienciologia. Às vezes está difícil de trazer, então eles estimulam o que podem em matéria de energia para ver se abre o caminho. Vocês vão ser amparadores extrafísicos de função. Se já não foram, vocês serão. Com o tempo. Vocês vão ter dificuldade. E outra coisa, não pode chupar o dedo. Tem que manter equilíbrio com tudo isso. E eu sei dessas coisas devido ao processo do Zéfiro, as coisas que eu lembro. Entende? Não é fácil. Então, você sabe. E outra coisa, as interpretações também é outra coisa, né? Que é o processo da hermenêutica, da exegética, a análise dos fatos, dos fenômenos, da inspiração. É um problemão isso aí. Agora, é sempre bom examinar essas respostas, viu? Sempre vale a pena. Toda pesquisa de opinião que envolve vivência parapsíquica vale a pena.
Estamos fazendo isso aí. Vai dar muito trabalho ainda até chegar no final. A gente vai apresentar uma parcial no fórum. Mas o trabalho faz parte, sim. É lógico. É normal. Alguns meses. O parapsiquismo, professor, é muito importante no trabalho da TENEPS, porque a pessoa, senão, a interpretação, a falta de compreensão do que é o amparo técnico, realmente, o que é amparo técnico. O caso da Cris aí, ela tem uma especialidade própria, bem dela, que ela é muito grata ao parapsiquismo. Isso é raro, não é toda pessoa que é assim. Vocês olham que ela roda, ela fala alguma coisa nesse sentido. Ela está sempre grata àquilo que ela vê, àquilo que ela reconhece, porque é com isso que ela expande o processo da cognição. Claro. Agora, o que ainda é engraçado é que ela começou isso tudo pela forma, devido ao processo de tradução. E hoje ela está muito dentro do conteúdo. Isso é importante. No caso dela, ela é um exemplo para a gente examinar. A turma devia de fazer a crise com assim cobaia e dissecá-la dentro desse processo. O problema da gratidão ao parapsiquismo, ela é específica nisso. Eu já encontrei algumas pessoas assim, mas elas são raras. Sabe? Ela é muito consciente desse valor. Entende? Com isso, ela apreende mais do que a média. Entendeu como é que é? Que ela dá valor para o fenômeno. Isso aí é importante. De modo que a Côncio, vocês ainda não te chamaram para dissecar você, não? Fazer striptease de você na matéria de ideia. Não, ainda não. Escuta, você já perguntou alguma coisa? Não, né? Hoje ele está aí, não sei o que houve com ele. A vergonha é espanhol. Cris, aqui. Eu gostaria de te fazer uma pergunta na página 54, por favor, em efeitologia. Efeitologia. O último efeito, se você pudesse clarear a sua percepção quando você escreveu ele. Eu tinha respondido isso a mim, perguntou para mim, né? Eu cheguei é o efeito da fortaleza interior quando corroborada pelos fatos. Isso. Porque tem a ver com a vivência e a corroboração das parapercepções dessa vivência, o que eu pude compreender disso. Se o fenômeno aconteceu, eu pude tomar partido disso. Compreender a ideia, o porquê aconteceu e saber a respeito disso, a interpretar o fenômeno. Então, a corroboração que eu pude fazer desses fatos produz na pessoa, eu acho, em mim, com qualquer pessoa, tranquilidade maior, tranquilidade íntima, porque a pessoa vai interpretando bem os fatos. É isso que o professor Valdo está falando, então. Claro. Né? A gratidão faz com que você consiga apreender mais os fatos. Por exemplo, eu por as traduções, tenho tido um nível de amparo muito alto. Eu agora reconheço mais. Na hora eu sentia o trabalho, a equipe, as energias que tem o amparador técnico que não tem. Você vivencia melhor a inspiração que você recebe no trabalho intelectual. É isso, é a vivência. A vivência, claro. Aumenta. Tá. É nesse sentido. E isso produz responsabilidade. Sim. Porque eu tenho tido um nível de amparo que não qualquer um tem. Então eu gosto de responder por isso. E quando porque também nada acontece por acaso. Sim. Olha, nada acontece por acaso. Todas as coisas que eu vejo de trafor, de continuismo, do corpo possível macrosoma, de trabalho. Você devia estudar daqui para frente. Sim. É o extrapolacionismo energético e parapsíquico. Isso. Isso aí que você está no ponto. É a clivagem do problema, entende como é que é? Claro. A encruzilhada dali. Porque o extrapolacionismo também não faz
por qualquer um, né? Não, e é todo importante tem a ver o aporte. Que é extrapolacionismo. Claro. Agora, você vai chegar num ponto que você vai ver a hora que vem aquela ideia límpida, totalmente clara, e interfere no seu micro-universo consciencial positivamente. Outra coisa, essa ideia às vezes vem com, vamos dizer, as vestes de palavra que você conhece, mas o conteúdo que eles juntaram as palavras ficou totalmente diferente. Isso aí é que você tem que observar agora. Isso é que eu chamo do exopensene brilhante. Você está entendendo? O surpreendente. Ele é curioso, ele é singular, entende? Ele é ímpar, ele é raro. Tudo isso acontece. Eu, às vezes, divido o meu processo, que eu fui acumulando muito, porque eu coleciono tudo. E a minha maior coleção, como eu estava falando hoje para a Mabel, que estava perguntando, é de ideias. Eu coleciono ideias, eu sou um colecionador de ideias nato. Já nasci com isso. Então, a hora que aparece a fulguração de uma ideia nova dentro daquilo que eu estou trabalhando, isso fica muito patente. Há um destaque natural daquilo. Então, você agora devia começar a pensar nisso. Sim. Agora, você chegou a isso devido ao processo da tradução. Sim. Você joga muito com as palavras. Isso é muito importante. É o problema da lexicologia. Mas não é qualquer tradução. Não. Aí está a responsabilidade. Porque eu sinto tanta automotivação, trabalho, lazer por esse trabalho. Esqueça a tradução e vê na hora que você está fazendo um texto. Sim. Está redigindo alguma coisa. Observa nessa hora sobre o negócio dos ex-pensando. Você está no ponto de ver isso. Observa que você vai chegar lá. Tá bom, obrigada. Agora, vocês vejam, a primeira coisa que a gente tem em tudo isso, para chegar no extrapolacionismo, é ter uma receptividade adequada. A pessoa se preparar, não é, dentro de um conceptáculo para receber aquilo. É justamente o caso dela. Ela está com isso, está preparada. Agora, é preciso ficar atilada, ela, alerta. A hora que vem aquilo. Agora, ó, eu penso que é assim, para a gente significar bem, mostrar bem com palavras, isso é o seguinte: aquela ideia vem perfurando tudo que existe no caminho. Ela perfura até chegar em você. E é brilhante. A hora que chega, você vê, aí aquilo esclarece uma porção. É como se abrisse uma clareira na noite escura da mata. Tudo fica mais claro. E isso é favorecido pela autodisponibilidade da consciência? É. Você tem que se preparar para isso. E o melhor horário é a hora que você acorda, depois de já ter dormido até o terceiro sono. Eu uso isso há décadas. A madrugada? E outra coisa, eu tenho um problemão com isso. É o que você, com o tempo, também você vai acabar tendo. Que às vezes vem os exospensenes muito intempestivamente, um depois do outro. Então, embola o meio de campo. Você tem que saber como fica. Eu tenho meus métodos todos de me defender com isso. Eu raramente perco uma ideia. Eu já perdi muitas, mas raramente eu perco hoje. Eu sei tudo como é que eu faço. Se eu não tenho nada para anotar, se a situação é difícil, o negócio está muito rápido, eu fixo quais são as ideias básicas, a palavra-chave, por exemplo, de cada coisa. A palavra-chave. Se não, eu pego e anoto tudo aquilo só que interessa, só rapidinho, alguma coisa. Eu tenho na minha cabeceira papel e caneta, o tempo todo. Eu vivo escrevendo. Interessante isso que o senhor está falando, porque você comentou comigo que você teve a ideia para escrever um verbete que foi um pouco assim. Você falou que veio um... Pois é, acho que é esse o processo caso. é abrupto. Ele é abrupto, ele é intempestivo. Ele aparece uma hora para outra. Vem do nada. A pessoa tem que ver isso com o tempo. Agora, isso faz parte do problema da telepatia do amparador para o seu paracérebro.
Agora, eu vejo isso com muita nitidez e normalidade. Eu falo aqui para vocês, conforme a hora que eu mudo o tema e interfiro alguma coisa, coloco um parênteses, geralmente eles estão falando para falar. Eu falo. Tudo isso é normal. Outra coisa que eu tenho, a hora que eu estou escrevendo que o negócio, alguma coisa, ou que eu não prestei atenção em alguma coisa, eu sinto direitinho como se fosse a psicografia. Endurece tudo e vem a palavra o que é. Essa noite mesmo eu tive isso. Agora, isso foram muitos anos de psicografia, né? Então, comigo é fácil. O enumerador, por exemplo, tem livre trânsito com isso. Você pensa bem, se eu conseguir, com o passar do tempo, colocar um extraterrestre, mexer no meu corpo com habilidade, tudo desenvolto, você pensa bem agora o enumerador que é assim comigo de muito tempo. Você está entendendo? Então, ele fazer uma possessão benigna comigo é a coisa mais fácil que tem. Você entende? Então, ele transmite a ideia. Agora, por exemplo, o que é ruim é que eles não podem transmitir certas ideias para não fazer estupro evolutivo. Então, a hora que esbarra naquela muralha de pedra, eu vi, não, daí não pode passar. Então, a gente tem que ficar por aí mesmo. E que muralha? Porque tem coisa que você quer saber mais além daquilo, mas ali não, ali está ali, é a raia, é o limite, a fronteira. Tudo isso tem. Mas então, eu estou agora falando para todo mundo os novos 10. Eu estou esperando os novos 10. Já tendo em vista os 500. Então tá. Eu estou esperando os 10, tá certo? Obrigada. Muito bem. Obrigada a você. Os nossos comerciais, por favor. Obrigado. As pontuações de hoje. Esse aqui. 61 assinaturas no livro de presença, 29 perguntas presenciais, 18 perguntas online, 33 votos presenciais e 7 votos online. Os recados de hoje são da Daiane sobre fundamentos da conscienciometria, a Valdirene sobre escola do parapsiquismo, a Kátia sobre o acoplamentário, Jada sobre o tenepsograma e o Igor sobre o ECP2. E agora com vocês a Eliana sobre o programa Amigos. Boa tarde. Mais uma vez o verbete cai como uma luva para me aproveitar aqui o recado dos amigos da enciclopédia. Nós temos só no mês de novembro 40 assinaturas vencendo no programa. Isso é muita gente, é muito importante que quem está com a sua assinatura vencida possa renovar, para que a gente possa estar cumprindo aquilo que a professora Cris colocou para nós, o princípio da responsabilidade interassistencial. Nós temos uma responsabilidade com a enciclopédia da Conscienciologia, com o Tertuliário, com o Holociclo, com a Holoteca. Então a gente convida a que vocês continuem sendo amigos na enciclopédia, renovando a sua assinatura, ou se tornando um, caso ainda não sejam. É só ligar para o CAEC no 45 35 25 45 35 25 26 52 ou mesmo pelo site do programa www.enciclopediadaconscienciologia.org e fazer a sua assinatura ou renovação. Muito obrigada. Olá, boa tarde. O meu convite hoje é sobre o curso Fundamentos da Conscienciometria. Esse é um curso que vai começar agora no dia 20, de novembro, no próximo domingo. Ocorre todos os domingos, sempre das 15 até as 17h30. E tem a duração de 6 meses. Entre os objetivos do curso, eu vou citar um, é montar um mapa autoconscienciométrico com várias características, ou seja, montar um retrato da consciência. E esse retrato tem uma série de características, por exemplo, trafores, conjunto de trafares, o tipo de temperamento, o tipo de personalidade, os papéis sociais da consciência, tudo isso para que a pessoa possa fazer o ajuste da sua autoimagem. Então, quem tiver interesse, basta procurar a recepção. Começa, então, nesse próximo domingo, dia 20. Obrigada. Boa tarde a todos. O convite para a Escola de Parapsiquismo. A Escola de Parapsiquismo é a reunião de disciplinas teáticas ministradas na forma de atividades voltadas para o desenvolvimento do autoparapsiquismo lúcido. O curso está organizado em atividades fixas e optativas. As atividades fixas
são organizados em 3 módulos. O primeiro módulo acontece aqui no CAEC, de 4 a 8 de janeiro. O segundo módulo, de 16 a 20 de julho. E o terceiro módulo, de 12 a 16 de dezembro de 2012. As atividades optativas, por exemplo, acoplamentário, ECP2, laboratórios de autopesquisa, maratonas energéticas, sinalética e leitura. O aluno monta as atividades optativas de acordo com a sua necessidade. As inscrições podem ser feitas na recepção do CAEC e maiores informações através do telefone 45 3525 2652. Obrigada. Boa tarde a todos. Depois de amanhã, começa uma nova turma do acoplamentário. O tema é Desperticidade, com os EPICONs Moacir Gonçalves e Mário Oliveira. Mais informações, entre em contato com a recepção do CAEC. Obrigada. Boa tarde, pessoal. Eu vim divulgar o curso Tenepsograma, que é o inventário da TENEPS. Quem não fez, que já faz TENEPS ou que pretende fazer, é um curso interessante para fazer essa avaliação. Você pode ter um questionário lá de 100 perguntas, onde você vai mensurar esses aspectos da TENEPS. Você vai poder também experimentar uma TENEPS iniciante e uma TENEPS avançada. Esse curso vai acontecer no dia 23 e 24 de dezembro, né? Sábado e domingo próximo aí. Tá? Obrigado. Boa tarde a todos. A gente está aqui em nome do IIPC para fazer um convite especial, que é convidar a todos que nos ouvem a participarem do ECP2 de Salvador. Vai ser o primeiro ECP2 da história aí de Salvador, da Bahia. Então, esse ECP2 vai acontecer nos dias 25, 26 e 27 agora de novembro, ou seja, praticamente daqui a duas semanas. Os interessados, a gente pede para entrar em contato com Selma Rodrigues no 2102 1448, código de área 45, que é o telefone aqui da sede do IIPC. Ou então entrar em www.iipc.org e lá consultar os dados de contato do Centro Educacional de Autopesquisa do IIPC em Salvador. Muito obrigado. Para amanhã, o verbete eleito é binômio Psiquiatria, Consciencioterapia, especialidade Interdisciplinologia, a autora professora Adriana Chalita. Obrigado pela sua presença e até amanhã.